Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje um bate-papo de saúde, bem-estar. Vamos falar da medicina Ayurveda. Eu vou receber no Mulher e Vida a nutróloga Heloísa Franchi, que vai desvendar essa medicina que está cada vez mais sendo conhecida, falada para a gente aqui. Ela já vai entrar e a gente vai entender desse cansaço inexplicável que às vezes a gente sente, cólica, gases, constipação, diarreia, o cansaço, como eu já falei, que eu acho que é o que mais pega, o estresse. E como a medicina Ayurveda pode nos ajudar? Será que ela realmente pode nos ajudar? Heloísa, obrigada por participar. Eu sei que é uma vida corrida, ela estava viajando, mas está aqui, que bom para a gente Oi, falar desse Juliana, eu que te assunto. agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Que bom, sempre bom falar de saúde, bem-estar e de uma alternativa, né? Eu queria entender um pouquinho o que é realmente a medicina Ayurveda. O Ayurveda ela é uma medicina tradicional indiana, uma medicina milenar. E a Ayurveda significa a ciência da vida, mas ela é mais conhecida na prática como a ciência da mudança da vida, porque ela acompanha a nossa mudança de acordo com o tempo. E existem alguns fatores que influenciam na nossa saúde, de acordo com a Ayurveda, e esses fatores são, em primeiro lugar, a emoção, em segundo lugar, o estilo de vida, em terceiro lugar, a alimentação, em quarto lugar, o clima, o ambiente, as relações que a gente tem. Então, o Ayurveda é uma medicina que busca um equilíbrio por opostos, né? Então, o oposto equilibra, né, o oposto, semelhante aumenta o semelhante, e a Ayurveda tem bastante ramos de atuação, né? Então, tem a clínica médica, tradicionalmente tem a clínica cirúrgica, tem uma especialidade que trabalha só questões de cabeça e pescoço, outras que trabalham a ginecologia e a pediatria, terapias de rejuvenescimento, afrodisíacas, enfim, então é uma medicina bem holística e abrangente. E aí, falando de alimentação. E quando você falou aqui que abrange tudo, emoção, né? Junto, a gente não pode esquecer do nosso intestino, por exemplo, que é o nosso segundo cérebro, que está tudo correlacionado, né? Quando a gente Exatamente. fala assim, se a gente está triste, a gente está mais estressado, mais cansado, tem alguma coisa no intestino. E aí, onde é que a medicina Geralmente sim. Ayurveda entra nessa questão? A medicina Ayurveda, com essa questão, né, de ser uma medicina que trabalha, é uma medicina preventiva, trabalha mais na prevenção das doenças. Claro que a gente trabalha também com tratamento de desequilíbrios, mas são coisas fundamentais para a gente ter saúde no Ayurveda, que é o equilíbrio dos 5 elementos no nosso organismo, que a gente vai falar um pouquinho talvez mais para frente, né? E então cada elemento exercendo uma função, o equilíbrio dos nossos tecidos e o equilíbrio das nossas emoções e principalmente o equilíbrio da nossa digestão. E quando a gente vê a nossa capacidade digestiva, a gente não vê somente aquilo, né, que a gente é aquilo que a gente come e digere. A digestão, né, que é fala-se muito sobre o Agni, que é a nossa potência digestiva, a nossa capacidade de digerir, transformar, é importante a gente também ter uma boa capacidade de eliminação. Então, eu vou comer, eu vou separar nutrientes e dejetos, eu preciso absorver esses nutrientes, eu preciso eliminá-los. E o intestino, então, é um órgão que ele é essencial nessa questão, principalmente da absorção dos nutrientes e da eliminação dos dejetos, dos principais dejetos. Então, tá aí também uma ligação muito forte do intestino com a saúde no geral do Ayurveda. E além dele ter, né, essa comunicação, né, que sendo o segundo cérebro, existe uma comunicação, tem um sistema nervoso muito grande, um sistema nervoso entérico muito importante em volta do intestino e que tem uma ligação com o nosso sistema nervoso, né? Com o nosso sistema nervoso cerebral, enfim, né? Então, é pela comunicação do nervo vago, é um nervo que vai e vem. Então, a gente leva informações do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino.
Então, a gente trabalha em um equilíbrio dinâmico nessas questões, e tendo aí o intestino como a digestão e o funcionamento do intestino como principais promotores aí de qualidade de vida para a gente. Tá, e aí a medicina Ayurveda entra como? A seleção de alguns alimentos? É a forma do preparo? Como é que é? Qual é a diferença? O que a gente vai observar é sempre como que está nosso metabolismo e a nossa capacidade de digestão. Então, de acordo com a minha capacidade digestiva, é que eu vou fazer todas as escolhas. Então, assim, o Ayurveda recomenda sempre a primeira coisa que a gente faz ao acordar é se observar, né? E a gente se observando, a gente vai entender o que o nosso corpo está pedindo nesse dia. Então, o Ayurveda ele vai regular, né, a nossa alimentação de acordo com a nossa fome, com a estação do ano, o modo de preparo do alimento, né? Qual é a minha fase da vida nesse momento? Então, existe uma adequação de alimentação e estilo de vida para a infância, para o adulto e para o idoso, por exemplo. Existe uma adequação para a gestante, né? Então, existem várias adequações que a gente faz na alimentação, de acordo, né, com esses fatores que eu disse. A gente trabalha também com pilares, né, para ter uma rotina saudável, então a alimentação, a qualidade do sono, o movimento que a gente fala, né, que é a prática constante e regular da atividade física, a prática da autoobservação, de hábitos para silenciar a mente, meditar. Então, por vários, assim, o uso da fitoterapia, o uso de procedimentos, né, corporais como massagens, banhos de óleos, banhos de vapor, de sauna, procedimentos de desintoxicação, procedimentos de pacificação, procedimentos de nutrição. Então, a Ayurveda pode agir em várias dessas áreas. É porque o pouco que a gente conhece, assim, fala-se mesmo que é da rotina, né? Que a gente tem que ter essa rotina saudável, até o acordar, o sentir, o raspar a língua antes de tudo. Tem toda essa coisa da rotina. E aí, diante dessa vida que a gente está levando, frenética, estresse, sem tempo, correndo, ao invés de descascar uma fruta, abrir um pacote de industrializado. Como é que a gente, Exatamente. como é que a gente pode entrar nessa questão da qualidade de vida, da rotina, se às vezes a pessoa não tem tempo para nada? Ou isso também é só uma desculpa? Porque quando a gente quer, a gente acha um tempinho. Acho que é uma questão, assim, da gente precisa realmente, por meio da autoobservação, né, assumir as rédeas da nossa própria saúde. Porque eu tenho um professor que sempre fala, né, a gente não tem tempo para nada. Mas se por acaso agora estourar uma pedra na vesícula ali, entupir canal, e se tiver que ir para uma cirurgia de urgência, vai ser arrumado o tempo. Você vai sair da sua rotina, você vai sair da sua casa, você vai sair do seu trabalho, você vai ser operado e o mundo vai continuar andando, né? Então, eu acho que é uma questão da gente colocar prioridades. Obviamente que a gente não consegue ter, né, dependendo da nossa fase da vida, dependendo, né, da quantidade de filhos ou da carga de trabalho, conseguir ter uma rotina que a gente fala, esse é o 100% ideal. Mas eu acredito que pequenas mudanças duradouras são melhores do que um monte de mudança radical que seja passageira. Então, o que eu sempre recomendo, né, aos meus pacientes ou aos meus alunos é assim, criar uma rotina com regularidade, né? Acordar cedo, dormir cedo, buscar acordar e dormir sempre no mesmo horário, ter esse hábito realmente de se observar ao acordar, porque ultimamente, né, é muito comum, você já põe o despertador no celular, você já acorda olhando o celular, já vem aquela ansiedade, parece que você está devendo alguma coisa para o mundo, porque você dormiu, né? Não, às vezes as pessoas não dão tempo para as eliminações acontecerem. Então, o mundo ideal seria que a gente já evacuasse de manhã antes mesmo de ter uma próxima refeição, porque é a excreção da noite, né, do dia anterior. Então, o ideal é que a gente, quando se alimentasse, estivesse com fome e já tivesse feito as eliminações. E muitas vezes eu atendo casos de intestino preso, por exemplo, porque não deu tempo do intestino funcionar. Não conseguiu sentar ali no vaso e ter a paciência de ter a devida, né, tempo para que acontecesse o movimento. Então, às vezes eu falo, acorda um pouco mais cedo, vai dormir um pouco mais cedo e acorda um pouco mais cedo. Aproveita esse tempo da manhã que parece que ele é até mais produtivo.
Só que a gente fica nesse ciclo, né? Eu tô cansada, então eu vou dormir, aí eu não consigo acordar cedo, mas vamos puxando aos poucos, né? Puxa um pouquinho, eu durmo 11h30, no dia seguinte tenta dormir 11h20, 11h10, até ir puxando mais ou menos para as 10 da noite, que é das 10 da noite às 6 horas da manhã, é um bom horário, né, de sono para a gente conseguir regular as nossas funções, né, hormonais, todas as funções de desintoxicação do organismo. Uma coisa que eu acho que é importante em rotina também, a gente evitar de comer logo antes de ir dormir, né, para não dormir com o estômago cheio, porque quando a gente dorme, nosso corpo vai fazer uma faxina, né, nosso organismo vai fazer uma faxina e a digestão, né, a energia, o metabolismo não está voltado para a digestão de estômago e intestino, né, está voltado mais para uma digestão celular, para um processo de desintoxicação no fígado. E até por isso que a gente fala, raspa a língua de manhã ainda em jejum, porque esse processo de desintoxicação noturna, ele vai levar as toxinas para fezes, urina, suor e cobertura da boca. Então, essa cobertura da língua é um mix ali de bactérias mortas, de fermentação, de produtos, subprodutos, né, da eliminação. Então, quando a gente tira, né, esse conteúdo, além da gente contribuir para a microbiota oral, que são os habitantes aqui que moram na nossa boca, a gente ainda, né, aumenta a superfície de troca na língua, sentir melhor o sabor do alimento, para mandar mais estímulo para esse alimento ser absorvido. Então, assim, voltando aqui, né, primeira coisa, acho que essa autoobservação. Segundo lugar, observar e dar tempo para as eliminações acontecerem. Observar se você está com fome ou não de café da manhã e só tomar café da manhã se você tiver com fome, adequado à sua fome, né? Então, às vezes, o café da manhã é a minha refeição preferida, mas eu acordo sem fome, mas eu gosto do ritual. Se você tiver sem fome, é sinal de que a sua refeição anterior não foi completamente digerida. Aí a chance de você formar produtos mal digeridos da sua alimentação é maior, né? E isso vira toxinas, e aí são as toxinas que adoecem, né? Uma outra coisa que é importantíssima é ter regularidade de movimento na vida, né? A gente precisa ter um tempo, arrumar um tempo para fazer uma atividade física, de preferência prazerosa, porque é um hábito, né, que a gente tem que criar na nossa vida. Então, uma atividade física que goste e ter um momento do dia para silenciar. Eu gosto de indicar, assim, fazer um ritual na hora que o trabalho termina, seja tomar um chá, seja caminhar uma volta no quarteirão, seja tomar um banho. Mas, assim, acabou o trabalho, acabou o dia, né? Então, termina ali, deixa para casa, né? Deixa antes de entrar em casa ou agora home office, deixa ali no quartinho ou na mesa que tá e vai ter o restante da sua vida, né? E é isso, assim, né? Quando a gente está dentro, eu viajo muito, né? Então, quando a gente está no avião, eles sempre falam, né? Máscaras de oxigênio cairão, né? Máscara de oxigênio cairão, coloca primeiro em você, depois no outro, porque senão a gente não vai conseguir ajudar o outro, né? Então, eu coloco o meu trabalho, aí eu não tenho energia para me dedicar ao meu trabalho se eu não cuidar de mim. Se eu ficar cuidando só dos meus filhos, num momento que a minha energia se exaurir, eu não tenho mais essa qualidade para dar, né? Então, a gente precisa realmente, não é um egoísmo, né? Mas é pensar primeiro na gente para ter mais disposição, energia, vitalidade, longevidade, né? Muito Acho que bom. bem isso, assim. Muito bom. E aí eu queria falar dos chás também, da importância. E lembrando assim, eu sei que é muito assunto e não dá tempo para falar tudo, mas a gente pontuar as mulheres aqui. Vamos falar com as mulheres 40 a mais. Essa mulher, ela precisa de quais alimentos? De quais formas de preparo? Numa geral, assim, eu sei que cada caso é um caso, mas assim, no geral. E falar dos chás, né? Da importância dos chás. Então, a Ayurveda tem esse campo, né, da herbologia, e a gente usa muito as ervas em forma de especiarias e em formas de chás. Então, toda vez que a gente vai preparar um alimento, a gente utiliza vários tipos de especiarias para facilitar a digestibilidade daquele alimento, né? Então, por exemplo, se eu adicionar cúrcuma a proteínas, eu vou facilitar a digestão e a absorção dessas proteínas. Se eu adicionar, por exemplo, coentro ao peixe, eu facilito a digestão e a absorção do peixe. Numa carne, eu adicionaria, por exemplo, cúrcuma e pimenta para facilitar essa digestão.
Nas leguminosas, né? As leguminosas são coisas que geralmente dão muitos gases, e quando a gente vai ficando, né, mulher, 40 a mais, a gente vai ficando cada vez mais aérea dentro da visão do Ayurveda, então vai aumentando o nosso alimento, ar e espaço. Então, o que a gente precisa fazer é pacificar. A gente precisa trazer, né, regularidade na alimentação e trazer, assim, os alimentos sempre mais cozidos, porque os alimentos quentes e cozidos, eles facilitam a digestão e a disponibilidade dos nutrientes. Trazer uma alimentação, né, mais com bastante cuidado na hidratação dos alimentos e na lubrificação desses alimentos com óleos de qualidade, né, principalmente se você tem uma tendência a ter o intestino mais preso, precisa cuidar muito bem dessa hidratação e da lubrificação. Alimentos de verdade, né? A gente não escapa mesmo dessa premissa, né? Descascar mais e desembalar menos. Então, evitar os ultraprocessados, assim, os açúcares, os conservantes, buscar sempre uma alimentação mais orgânica possível e uma alimentação simples, né? Com alimentos mais disponíveis, evitar os alimentos, né, que não crescem próximo da gente, buscar sempre uma alimentação mais fresca. Acho que uma coisa que a gente vê muito também entre as mulheres é esse hábito de comer salada. Então, eu como muita salada, eu como salada, salada para o intestino, eu como salada para não engordar, enfim. E uma coisa que o Ayurveda recomenda é que a gente não coma a salada como uma entrada, né, antes do prato principal. Porque para o Ayurveda, essa nossa capacidade digestiva, ela é quente, é como se a gente tivesse um forninho no nosso estômago. Então, eu devo primeiro colocar o alimento mais pesado para ser digerido, para depois colocar o alimento que a gente fala que é mais leve, que ocupa mais espaço. Olha. Então, se a gente refogar a folha, por exemplo, a gente vai ter uma quantidade maior de fibras num volume menor e mais fácil de digerir. Então, eu comer folhas refogadas nessa fase da vida da mulher 40 a mais, é mais indicado do que comer muita salada crua. E aí a gente deixa a salada crua mais para o horário do almoço, mais para os dias quentes, que a gente está, né, com o clima mais favorecendo um pouco melhor essa digestão de alimentos crus. É Enfim. porque a estação do ano influencia muito. Sim, sim, a Ayurveda também tem essa adaptação, né? Lembra que eu falei um pouco sobre os fatores que influenciam a nossa saúde? Dentro dele está o ambiente, e dentro do ambiente está essa relação com o clima. E como é uma ciência de opostos, como essa ciência de opostos, é bem importante a gente ter essa questão de contrariar o clima. E a gente considera 4 fatores assim mais importantes para a gente contrariar, 4 atributos. E o atributo é frio e quente, e seco e úmido. Então, se eu tiver num clima frio, eu preciso procurar especiarias e chás que me aqueçam para contrariar o frio. Então, o que eu vou buscar? Especiarias mais picantes, que sejam mais quentes, mais aquecedoras. Então, gengibre, canela, cravo, né? Vou usar mais pimentas, coisas mais picantes no tempo mais frio, que são mais aquecedores. E aí eu vou considerar se está seco ou se tá úmido. Se tiver mais úmido o clima, eu vou evitar alimentos muito úmidos, como leite, como alimentos cremosos, como excesso de óleo, como as preparações mais líquidas, como os purês, enfim, e eu vou preferir as coisas mais secas. Então, os legumes mais ao vapor ou assados, os alimentos mais crocantes, o predomínio dos feijões, que são mais secativos, os alimentos amargos, que também são mais secativos. E aí, depois eu vou considerar se está quente. Se eu estiver quente, eu vou comer alimentos mais refrescantes. Eu posso aumentar o consumo de crus, de frutas refrescantes. E aí eu vou usar as especiarias. Aí é o momento que eu tenho uma liberdade maior para tomar sucos, né, refrescos. A água numa temperatura, né, que pode ser mais do ambiente, às vezes até misturada durante o dia. Né? No inverno, no frio, a gente fala, toma mais chás quentes. No verão, no clima quente, a gente fala água aromatizada, refresco. No clima mais seco, né? As preparações com mais óleo, mais cremosas, né? Os purezinhos, mingau. Então, como eu posso usar aveia num clima quente, num clima úmido ou num clima seco?
No clima úmido, eu faço uma panquequinha de aveia, só aveia mais crocantezinha. No clima seco, eu faço um mingau de aveia. Então, a mesma comida, dependendo da especiaria e do modo de preparo, vai se adaptar à nossa rotina e ao nosso estado atual e à estação do ano. Né? E Então, por muda exemplo, total a chás digestão? Muda? muda totalmente a digestão, muda totalmente a digestão. No sentido de que você fica com mais facilidade ou dificuldade de digerir esses alimentos, né? Sabe de qual um alimento que eu gostaria de falar, que também é muito falado, do café? Esse hábito que a gente tem de acordar e ir direto para o café preto. Que é uma Exato. prática que a Ayurveda não É, gosta. o Ayurveda não recomenda, na verdade, né, que a gente faça a ingestão do café preto em jejum, porque o café preto, né, ele tem essas coisas, os benefícios de terem os antioxidantes, enfim, mas ele tem uma característica dentro do Ayurveda de ser amargo e adstringente, então ele pode piorar alguns quadros, assim, que deixam a pessoa mais aérea, como ansiedade, medo, então padrões emocionais de instabilidade, ansiedade, medo, né, e as questões, assim, de muitas oscilações, elas pioram com o excesso de café e com o consumo de café em jejum. Tem uma questão que o café é irritativo para a mucosa intestinal, né? Então ele tem esse efeito de ser irritativo. Por isso que muitas pessoas falam, eu só consigo evacuar depois que eu tomo um café preto. Porque ele, quando tem contato, né, com a mucosa intestinal, ele tem esse efeito de trazer essa contratibilidade, aumentar o movimento dessa mucosa, né? Então trazer essa reatividade. Como ao mesmo tempo ele tem muito ar e espaço, né, dentro da composição dele, ele também pode ocasionar uma prisão de ventre, né, uma constipação e o aumento de gases. Então, num momento inicial, o café traz aquela energia. Porém, como ele deixa mais aéreo e traz, às vezes, esse estado mais irritativo do metabolismo, depois ele tem um efeito rebote de trazer cada vez mais fadiga, né, dentro dessa visão da Ayurveda. Então, para quem seria o café? Para quem está com mais predomínio de terra e água, uma pessoa que está mais letárgica, precisa mais de um sabor amargo, de preferência, assim, acompanhando algum outro tipo de alimento, né? Ou depois, né, de algum tipo de alimento. Só tem que tomar cuidado para não tomar café logo depois do almoço ou do jantar. Do jantar porque estimula demais, né? E vai atrapalhar a qualidade do sono. E aí existem algumas pessoas que falam, não, doutora, eu tomo café à noite depois do jantar, um café expresso no restaurante, sou super acostumada, não muda nada. Mas vai mudar a qualidade do seu sono. Você pode dormir no horário que você está habituado, mas a qualidade restaurativa vai ser alterada, porque você vai ficar num estado mais de adrenalina, né, de vigília, né, mais sensível ao sono, talvez um pouco mais interrompido, enfim. E logo depois da refeição, o café tem uma questão assim de atrapalhar um pouco a absorção de alguns nutrientes, principalmente o cálcio e o ferro. Então, para pessoas vegetarianas, principalmente, eu não recomendo que faça uso do café na sequência da refeição. Tá. E esse café Que é um hábito, né? Tá. Difícil, né? Esse café que a gente estava falando do jejum ao acordar. Tomo um chá, como minha fruta, enfim, o café da manhã. Aí não é. A questão é, não é tomar café de manhã ou pode tomar lá às 10 horas, tomar uma xicrinha de café? A questão do café é no jejum ou é realmente não tomar o café? A questão do café é na quantidade e o horário do café, né? Então, se você tomar um café no meio do dia, assim, né, antes das 3 horas da tarde, ou tomar um café no meio da manhã, não tem problema, né? Assim, grandes problemas. A não ser que você tenha alguma questão de mucosa, então, de mucosa, né? Alguma queimação no estômago, alguma questão inflamatória intestinal, aí é conveniente você evitar o uso de qualquer horário do café. Para pessoas que digerem bem, que não tem nenhuma questão dessa sensibilidade intestinal ou de mucosas, pode usar com moderação. A recomendação seriam 50 ml de café por dia, de um café de boa qualidade, de preferência de grão, que você, né, moe na hora, prepara uma porção para você tomar naquele momento, ao invés de café que a gente faz um montão de manhã, deixa na garrafa térmica e vai tomando, geralmente em escritório, tem bastante. Então, é ter uma moderação
e perceber que se você estiver muito fadigado e precisando do café para acordar ou para sobreviver, tem alguma coisa errada aí de fundo, né? Tem algum desequilíbrio aí que é maior do que essa necessidade de tomar o café. Tá, e aí tem algum chá que pode compensar essa energia que o café dá? Sim, geralmente o Quer chá tirar o de... café? Sim, eu recomendo para diminuir a quantidade e até para retirar o café, a gente costuma usar bastante chá de alecrim, porque o chá de alecrim ele tem essa capacidade, né, de melhorar a memória, a concentração, trazer energia, disposição. Eu gosto muito de misturar o chá de alecrim com uma rodela de laranja desidratada ou com uma rodela de laranja fresca ou raspa de laranja, que a laranja tem essa questão assim de trazer também mais alegria, mais clareza, melhorar também, né, o aroma da laranja traz uma melhoria do trabalho em grupo, né, traz essa questão assim de disposição. Então essa mistura do alecrim com laranja eu gosto muito. O chá de hortelã também, o chá de hortelã também é um excelente tônico mental, né, de trazer concentração, clareza mental. Também é um chá digestivo bom para tomar depois do almoço, ao invés de tomar o café, porque aí estimula também você a funcionar melhor mentalmente no período da tarde, que às vezes a gente tem mais fadiga, né, vai terminando o dia, vai perdendo energia. Tem chá de centelha asiática, ginseng, que também são estimulantes. O chá de gengibre também é um bom estimulante, melhora a circulação. Então, assim, se fosse para escolher um chá, eu ficaria com esse de alecrim. Se fosse para escolher dois, eu ficaria com alecrim e o hortelã. E como digestivo, para quem usa o café como digestivo, pode utilizar os chás mais digestivos, os chás amargos. Então, dente de leão, carqueja, um chá de boldo, se for nessa função digestiva, né? Agora, se for na função de acordar, você pode usar o cacau, né? Acordar sem ter uma melhor disposição, o cacau, o alecrim, o hortelã. Perfeito, muito bom. E aí eu queria saber dessa história de vata, pita, kapha, pessoa que tem mais ar, mais fogo. Como é que a gente consegue identificar isso? Então, dentro do Ayurveda, nós somos formados pelos 5 elementos, assim como a natureza também é formada pelos 5 elementos, tá? Esses elementos, eles no nosso organismo, eles vão exercer funções. E essas coisas da gente falar pita, vata ou kapha, o que que é na realidade? É a combinação desses elementos, é uma combinação 2 a 2 desses elementos, né? Eu já vou falar um pouquinho de cada um que formam e exercem uma função no nosso organismo. Então, como que esses elementos se agrupam para trazer uma função? Então, os 5 elementos são ar, espaço, fogo, água, terra, tá? Ar, espaço, fogo e água e terra. Esses elementos, eles se agrupam 2 a 2, então ar e espaço formam o dosha, né? Vata, que é isso que você perguntou, o que é vata, pitta e kapha. Então, são combinações de elementos. O dosha vata no nosso organismo, ele é responsável por tudo que é movimento. Então, respiração, a circulação, o controle das excreções, então o movimento peristáltico, o movimento do suor, de eliminação do suor, então todo o controle de movimento das excreções, todo o movimento do sistema nervoso, então a atividade da mente, a atividade dos órgãos dos sentidos. Então, basicamente, tudo que envolve movimento está relacionado com vata, tá? O pita, ele já é formado por fogo e água. Fogo e água representam juntos a nossa capacidade e a capacidade do metabolismo de transformação. Então, tudo que envolve transformação no metabolismo, como a digestão, a ação das enzimas digestivas, dependem de pita, dependem de fogo. O fogo também traz essa questão, né, do controle de temperatura. O órgão, né, a função de órgãos do sentido do fogo é a visão. É o fogo também, essa mistura de fogo com água que faz a produção nas nossas células sanguíneas, que trazem coloração e as características da pele. Então, tudo que envolve transformação tem a ver com fogo e água, que tem a ver com pita. E o kapha, então, como terra e água, é o dosha da estrutura. Então, ele é responsável pela sustentação, pela força, pela nutrição dos tecidos. Então, tudo que traz estabilidade no nosso corpo, estrutura para o nosso corpo, lubrificação,
Então, por exemplo, os líquidos articulares, os líquidos das nossas mucosas que protegem o nosso organismo têm a ver com o Kapha. Então, quando a gente fala, né, que a Ayurveda é esse equilíbrio dinâmico, o que que é? Eu lidar com essa alquimia da mudança dos elementos que acontecem de acordo com a idade, de acordo com o horário do dia, de acordo com o clima, de acordo com as emoções o tempo inteiro. Então, eu lidar com essas mudanças e entender aonde que está ali algum desequilíbrio e por quê. Então, se eu tiver com qualquer desequilíbrio em movimento, como no intestino, um intestino preso, eu tenho que entender o que na minha vida está desequilibrando esse elemento ar e espaço. Geralmente, rotina sem regularidade, alimentos muito secos, muitas viagens, muita instabilidade na rotina, muita salada crua quando eu não estou com boa capacidade digestiva, enfim. Né? Então, e aí também, né, a gente fala muito... Oh, perdão. Não, e no corpo? O corpo também, o corpo, por exemplo, um pé mais gelado, um pé mais frio também é relacionado. Sim, sim. Aí, então a gente sempre pensa nas funções dos doshas, mas existem características das pessoas que têm uma predominância ou não desses elementos. Então, o que que a gente lida muito com a Ayurveda? A gente lida como esses elementos estão agora, nesse momento. Então, como eu avalio? Pela função desses elementos, que é isso que a gente falou agora. Agora, existe o dosha que a gente fala como uma constituição física, né? Como um biotipo, que seria como um código genético, uma característica genética nossa. Então, uma pessoa que tem um predomínio dos elementos ar e espaço quando ela nasceu, ela vai ter uma tendência a ser mais longilínea, mais leve, uma pessoa mais dinâmica, mais criativa, com uma tendência maior a ressecamentos, a questões assim de maior instabilidade emocional, então ansiedade, medos. Então é uma pessoa que ela tem tendências de talentos e de desequilíbrios, né? Então a pessoa vata, por exemplo, ar e espaço é frio, não tem calor, né? Então ela vai ser essa pessoa que vai ter as extremidades geladas, a pele seca, as extremidades mais frias, aquela pessoa que quando viaja o intestino prende, se não cuida muito bem da alimentação, o intestino prende, às vezes tem um ciclo menstrual mais irregular, né? Tem mais dor, o vata, né? Que é ar e espaço, traz uma característica de uma tendência maior a dores, a doenças neurodegenerativas. E por outro lado, é uma pessoa super adaptável, inteligente, né? Que tem muito criatividade, porque tem essa questão de ser mais, né? Ter mais essa sutileza, né? Então tem essa visão um pouco mais sutil e mais aberta, mais uma flexibilidade quando está equilibrado maior. Se desequilibra e vai desenvolver rigidez, né? Rigidez, secura, instabilidades. O Pitta já é fogo, né? O Pitta é quente. Então o Pitta, ele é aquele que sua, é aquele que é vermelho, aquele que é colorido, aquele que quando se desequilibra tem queimações, tem questões, né, de inflamações na pele, fica irritado, né? Um desequilíbrio mais emocional do Pitta é perder paciência, ficar irritado, ser uma pessoa mais colérica, ter mais raiva, impaciência, enfim. E questões de calor, né? Questões assim de queimação, de inflamações, enfim. E o Kapha, né, por ele ser essa terra e água, estrutura, proteção, quando ele desequilibra, ele tem uma tendência mais a mágoa, apego, né? Uma pessoa que geralmente, né, por ela ter uma estrutura e uma força maior, ela é a que menos adoece, é mais difícil de adoecer, então ela tem uma boa capacidade física. Mas quando ela adoece, ela vai adoecer de doenças de acúmulo, que é bem o que a gente tem sofrido mais. Então, obesidade, diabetes, são tendências mais de desequilíbrios de Kapha. Excesso de muco, rinite, sinusite, todas as doenças de acúmulo, né? E uma tendência a ficar mais melancólico, um pouco mais assim, com falta de energia, um pouco mais com uma estabilidade maior, né? Com uma estabilidade que gera imobilidade. Então, e o Kapha, ele já é mais lustroso, né? O Kapha tem uma tendência a ter uma estrutura mais forte, com mais resistência, um brilho na pele, porque ele é mais lubrificado, uma pele mais branca, porque não tem tanta coloração do Pitta, né? O Vata já é mais acinzentado. Então, às vezes, a gente olha pelo tom da pele. Uma muito branca tem Kapha, uma branca com sardinha ou com as bochechas vermelhas e o olho claro tem mais Pitta.
né? Uma pessoa com uma pele mais um pouco acinzentada, não tão colorida, mais longilínea, mais vata. Mas a gente tem um pouquinho de cada. É isso, todo mundo Sim, tem um pouquinho de exatamente. cada, né? Você está falando aí, Exatamente. eu tô me vendo em todos eles. A gente Sim, tem um para a pouquinho. gente existir, a gente precisa dos 5 elementos. O que se Tá. fala é que, de acordo, né, com a astrologia, de acordo com a genética, de acordo com a qualidade, né, do momento da concepção ao momento do nascimento, ao estilo de vida da nossa mãe, as emoções, o que aconteceu durante a gestação, como que estava o estado de saúde dos nossos pais quando eles nos fecundaram. Então, tudo isso vai influenciar em qual que vai ser o nosso dosha de nascimento. Né? Então, são vários fatores. O momento do parto influencia, tudo isso influencia. Tá, e eu Então, descobrindo nós temos tudo, todos, nós tá. somos formados por todos, mas temos uma tendência a ter mais forças e fragilidades, de acordo com o nosso nascimento. Tá, e eu sabendo desse desequilíbrio, como é que eu volto a ter o equilíbrio nesses sintomas, em alguns sintomas, assim? Se eu estou nesse momento mais com rinite, com sinusite, e o que que eu posso, como é que eu faço para ter o equilíbrio? Então, essa questão do equilíbrio, a gente volta também naquela questão de o equilíbrio é por opostos. Né? Então, todo equilíbrio é feito por colocando um atributo oposto, uma qualidade oposta. Só que, para eu chegar no equilíbrio, primeiro eu preciso identificar qual é o fator causal do meu desequilíbrio. Senão não adianta. Não vai adiantar eu falar que, olha, você tem rinite, usa um monte de pimenta do reino, que é ótimo para rinite. Não, você precisa identificar por que você está com essa rinite. Então, é uma exposição maior aos fungos? É uma exposição maior a alimentos que eu não estou conseguindo digerir, estão fermentando e causando, né, esse acúmulo ali, essa inflamação? Quais são os alimentos, né? Então, né, nessa questão que você falou mais de rinite, está muito relacionado, por exemplo, a laticínios. E a rinite com muco, né, espirro, coceira, muco, ela está muito relacionada ao excesso de cafa. Lembra que o cafa é lubrificação e o cafa vem dessas, né, ele que é responsável pela produção do muco. Então, se eu aumento o muco, quer dizer que eu estou aumentando muito terra e água. E por que eu estou aumentando? Será que eu estou dormindo até mais tarde? Será que eu estou com uma vida muito sedentária? Será que eu estou numa relação, né, emocional, numa situação emocional de muito apego? Tudo isso pode influenciar. Então, a minha emoção de apego, meu estilo de vida mais sedentário, né, a minha alimentação que aumentem esses elementos terra e água. Então, por exemplo, um exemplo seria mais os laticínios, nesse caso, né, não me proteger do frio, por exemplo, né, continuar usando coisas geladas, então bebidas geladas, porque o café é frio também, não tem tanto fogo, né? Então, equilibrar por opostos. Em primeiro lugar, então, buscar a causa. Em segundo lugar, colocar atributos opostos, seja nas minhas emoções, seja no estilo de vida, seja na alimentação e seja no manejo do clima. Muito bom, muito bom. Nosso tempo já está se esgotando. Para a gente finalizar, é muita coisa para falar, né? Para a gente finalizar, o que a gente poderia dizer aqui para as nossas mulheres que estão nos vendo, que querem começar, que querem entender um pouco mais da medicina Ayurveda, rotinas básicas que a gente pode começar até sem antes procurar um profissional, sabe? Assim, tipo, vou mudar um pouquinho e ver a diferença. O que a gente pode fazer para finalizar aqui? Eu acho que, em primeiro lugar, ter esse senso de autorresponsabilidade, que começa, né, com essa autoobservação, nos colocar em prioridade, então, criar um espaço na agenda, marca o teu horário na sua agenda, né, que muitas vezes a gente marca os horários dos outros e não marca o nosso. Adequar a nossa alimentação à fome, então, só comer se estiver com fome. Olhar bem para a qualidade do nosso alimento. Então, qual é a qualidade do alimento? Como que eu quero levar nutriente para minha célula? Né? O que eu quero dar para minha célula para ela formar um novo tecido e me dar energia? Eu quero levar um alimento vivo ou eu quero levar um alimento que dura 2 anos na prateleira?
Um alimento vivo certamente vai me trazer mais vitalidade, né? Um alimento mais fresco, vegetais, enfim, né? Então, ter uma alimentação que considere qualidade e quantidade. E a quantidade é a adequação à sua fome. Então, por exemplo, uma pessoa que faz atividade física todos os dias, ela vai ter mais fome do que um sedentário. A gente está falando de fome real, né? Não de vontade de comer. Então, assim, comer qualidade e quantidade de acordo com o metabolismo. Atentar muito à hidratação, lembrando que é a água que faz, que carreia aí todas as reações do nosso corpo. Então, tomar bastante cuidado com a hidratação. Colocar horários regulares das refeições. Então, regularidade na rotina é tudo. Regularidade para a hora de acordar, regularidade no ritual da manhã, se observar, fazer, né, a higienização adequada, raspar a língua, escovar os dentes, ter o tempo de evacuar. Começar o dia com alguma coisa morna, então, ou uma água morna, ou um chazinho morno, que é para aquecer o nosso metabolismo, né? Trazer ali, a despertar esse fogo digestivo. Comer com atenção plena, isso é muito importante, é extremamente importante, muda muito a vida da gente. Olhar o alimento, muitas vezes a gente não tem mais como preparar, não é a gente que prepara, enfim, mas na hora que o alimento estiver na sua frente, olha para ele, cheira ele, né? Mastiga ele bem. A gente hoje em dia não mastiga mais. E o estômago não tem dente, né? Então, se a gente não mastigar na boca, não tem outro lugar para ser mastigado. E quando a gente mastiga, a gente, né, quando a gente cheira, a gente estimula a produção de saliva e já fala lá para o estômago e para o intestino que tipo de alimento está entrando. Quando a gente sente os sabores, é mais uma informação para o metabolismo do que está entrando para ser digerido. Se esse alimento ele chega melhor, né, mastigado no estômago, ele vai chegar em melhor qualidade no intestino, então ele vai ser melhor transformado e absorvido, né? Então, cuidar bastante disso. Buscar uma atividade física regular e com horário regular também. Então, vai ser sempre às 7 horas da manhã, sempre às 7 horas da manhã. Não precisa colocar eu não gosto de colocar um horário rígido, porque a gente precisa adaptar a nossa realidade. Então, se a sua realidade é conseguir fazer às 11 da manhã, porque é o horário que você tem, 11 da manhã, porque é o horário que você tem. Se a gente identificar que isso vai te causar um equilíbrio, porque às vezes, por exemplo, alguns tipos de desequilíbrio devem fazer exercício de manhã, deve evitar fazer na hora do almoço, deve evitar fazer à noite, a gente adequa. Mas numa rotina de manter saudável, o ideal é que se faça, né, um movimento todos os dias. Nem que seja 10 minutos por dia, né? Priorizar também a qualidade do sono, porque sono é um dos pilares da saúde, né? Então, ter uma higiene do sono. O sono é um momento de entrega, né? O sono é um momento para a gente se entregar para se restaurar. O sono é o momento que acontece a desintoxicação. O sono é o momento que a gente digere as emoções que a gente teve ao longo do dia. Então, se a gente não priorizar um tempo de qualidade para o momento da gente dormir, a gente perde o dia inteiro, né? Então, trazer esse ritual de evitar o uso de telas é mais do mesmo, mas é muito importante. Porque assim, a gente coloca o despertador, coloca o celular do lado da cabeceira, acorda de madrugada, olha o celular, acorda de madrugada, vai assistir filme porque teve insônia. Não, volta, respira, presta atenção na sua respiração, deixa o seu quarto escuro. Não usa o celular 1 hora antes de dormir, não usa 1 hora na hora que você acorda, durante 1 hora, porque senão você não vai se observar. Se acordar e já abriu, né, os aplicativos, enfim, você não vai se observar, né? Então, acho que são coisas básicas, né? Observar o que teu corpo está te pedindo e se priorizar, né? E às vezes eu tomar cuidado para ver se você não está indo muito pelo desejo, né? Então, observe o que meu corpo precisa, mas o meu desejo é outro, então eu vou me manter no hábito que não está me deixando saudável, né? Lembrar que aquilo que a gente faz todos os dias é o que vai trazer a saúde ou a doença, não é o que a gente faz ocasionalmente, né? Então, acho que é isso, assim. Muito não sei se bom, você quer perguntar nossa. alguma coisa mais específica. Muito bom. Eu falo muito. Ótimo, adorei. Nossa, adorei. O Instagram da Heloísa vai estar passando aqui. Qualquer dúvida, ela vai responder. Muito Pode me obrigada, perguntar. adorei. Adorei, Eu que obrigada agradeço. por tanta informação. Obrigada a todos vocês.